Bem-vindos ao canal Contando a História. Nesse vídeo, exploraremos a história do Titanic, o maior e mais luxuoso navio da sua época, que se tornou um símbolo de tragédia. Então, antes de mais nada, deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. O Titanic era considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros na época de sua construção, que data do início do século XX. A embarcação foi desenvolvida por uma empresa situada na Irlanda do Norte. O Titanic pertencia à classe Olympic e foi encomendado pela companhia White Star Line, que cuidaria também da sua condução. A construção do Titanic teve início no ano de 1909. O navio foi o segundo de uma série de 3 transatlânticos da classe, desenvolvidos pela empresa, e a sua entrega aconteceu em 31 de maio de 1911. O navio chamava atenção pela sua grandiosidade e pelo luxo que ostentava. Características do Titanic. O navio possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, e altura aproximada de 53 metros. A capacidade de carga do Titanic era de aproximadamente 46 mil toneladas. Durante a primeira e única viagem realizada pelo navio, somente as bagagens pesavam aproximadamente 900 toneladas. Em relação ao transporte, o Titanic podia comportar mais de 3.000 pessoas entre passageiros e membros da tripulação. Um dos principais aspectos do interior do Titanic era o luxo, e o espaço contava com uma decoração muito rica em ornamentos. O navio era composto por 840 cabines, sendo 416 na primeira classe, 162 na segunda classe e 262 na terceira classe. Entre as instalações presentes no Titanic, encontravam-se restaurantes, bibliotecas e salas de leitura, piscinas no convés, ginásio, salão de jogos, barbearias e elevadores. Estima-se que o custo da construção do Titanic tenha sido de aproximadamente 7,5 milhões de dólares à época. Considerando que o navio foi finalizado em 1911, o valor nos dias atuais, corrigido de acordo com a inflação, seria de mais de 234 milhões de dólares. O sistema de segurança com o qual o navio era equipado, 16 compartimentos estanques que impediriam a entrada de água, caso alguma fratura ocorresse no casco, fez com que o Titanic fosse classificado como um navio inafundável. Primeira e única viagem do Titanic. No início da tarde de 10 de abril de 1912, o Titanic deixava o porto da cidade de Southampton, na Inglaterra, para dar início à sua viagem inaugural, que tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos. Antes de seguir rumo ao continente americano, o Titanic fez 2 paradas, uma na França e outra na Irlanda. Havia 2.223 pessoas a bordo do navio, contando com os passageiros e a sua tripulação. Em seu trajeto pelo Oceano Atlântico, o Titanic enfrentou condições normais de tempo, passando por 2 frentes frias, sendo a segunda a mais forte delas, no dia 14 de abril, marcada por ventos fortes e queda brusca de temperaturas. Foi às 23h40 do dia 14 de abril que o Titanic teve a sua viagem interrompida definitivamente, quando o navio se chocou com um iceberg. Como resultado, houve a perfuração de 5 dos compartimentos estanques do navio, o que permitiu a passagem de água para o seu interior. Pouco menos de 1 hora depois do acidente, já na madrugada do dia 15 de abril, foi solicitada a ajuda de um outro navio, que chegou somente 3 horas mais tarde. Ao mesmo tempo, o capitão deu ordens para que mulheres e crianças fossem retiradas pelos botes salva-vidas. Aproximadamente 3 horas depois de colidir com o iceberg, o Titanic afundou por completo. Consequências do naufrágio do Titanic. Mais de 1.500 vidas foram perdidas com o naufrágio do Titanic, sendo esse considerado um dos piores desastres marítimos da história. O navio que veio ao resgate dos passageiros e tripulantes do Titanic deixou o local às 8h50 da manhã, com 705 sobreviventes.
Com o naufrágio do navio, que era tido como inafundável, uma série de melhorias na segurança das embarcações foram implementadas para que a história do Titanic não se repetisse. Entre essas medidas, estavam protocolos de segurança, como o aumento do número de salva-vidas a bordo, e a adoção de radares capazes de detectar ameaças como icebergs. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Até nosso próximo vídeo.